Mudar de vida é um ato de coragem. E foi isso que eu comecei a fazer. Ter coragem. Coragem de aprender quem eu era de verdade. Coragem de reconhecer que eu precisava mudar a minha história. Que para mim ter um resultado diferente era necessário eu ter coragem de mudar. Ter coragem de me questionar, de fazer pergunta, questionar as minhas crenças. Começar a dizer não para crenças que não era minha, crenças que eu aprendi pela vida inteira. Aprender sobre mim me trouxe uma libertação, me trouxe tudo diferente, me fez eu pensar diferente, me fez eu descobrir uma nova nova, me fez a me ver uma outra pessoa, me obrigou a deixar aquelas crenças negativas, a deixar aquelas crenças que eu aprendi por toda a minha vida e que nada estava fazendo por mim. Simplesmente estava me trazendo no mesmo ciclo de pobreza, de miséria, mesmo ciclo de não mudança, de não merecimento. Me se sentir merecedora era, para mim, era ser uma pessoa arrogante, uma pessoa orgulhosa. Tinha medo de dizer sim para mim mesmo, com medo de desagradar família, de desagradar amigo, de desagradar ciclo social ou grupo social onde eu convivia. Eu era uma pessoa muito religiosa, estava dentro da igreja, dentro da religião. E o medo me trouxe muito tempo vivendo um resultado de reclamação, reclamar porque a vida era injusta, porque a vida era cruel comigo, porque muitas pessoas mudavam e eu não mudava, porque a minha vida financeira era sempre a mesma coisa, nada mudava. Era simplesmente uma vida derrotada, uma vida de reclamação, uma vida de aperto, não podia comprar nada, não podia ter um lazer, nem fazer uma viagem, não poderia vestir uma roupa que eu gostasse. Eu tinha de vestir, eu tinha de usar o que desse, era o que o dinheiro dá, e eu tinha de me contentar com aquilo. Quando eu comecei a deixar de viver essa vida de conforto, mesmo nessa vida de derrota, desonrosa, quando eu comecei a me olhar com mais valor, a me valorizar, a dizer para mim mesmo que eu poderia fazer algo diferente, mudar, começar a fazer algo novo para mim ter resultados novos, ter mudança na minha vida, me exigia muita coragem. Coragem de enfrentar o processo da mudança, coragem de dizer não, coragem de não ser aceita, de não ser compreendida, de ser interpretada diferente. Naquele momento não importava. Não importava o que as pessoas olhassem para mim, ou pensassem, ou me abandonassem, ou me rejeitassem. Para mim não importava. O que importava era que eu queria mudar de vida, queria fazer algo diferente, fazer algo que mudasse, que me deixasse feliz, que me deixasse alegre, satisfeita, que realmente me desse um novo rumo. Quando comecei a estudar, a ler livros, comecei então a agir com coragem, eu posso dizer com loucura. Naquele momento, naquele meio que eu convivia, eu tinha de agir com loucura. Não importava como as pessoas iam me entender ou me interpretar. O importante é que eu queria, eu estava com sede. Comecei a ler livros, e quando eu comecei a fazer leitura diária, a ler muito, comecei a ler o livro O Poder do Subconsciente, o livro Um Novo Mundo. Aquilo começou a dar sentido na minha vida, eu comecei a ser consciente dos meus pensamentos, das minhas crenças. Comecei a entender que eu poderia sim mudar, que eu poderia manifestar o que eu quisesse, ser consciente quem eu era de verdade, me valorizar.
Comecei a compreender, a questionar minhas crenças, a dizer não. Ser consciente que aquelas crenças, muitas delas eu precisava matar, esmagar aquelas crenças da minha mente. E criar novas crenças que me fizessem a me levantar, que me fizessem ter sucesso na minha vida. Novas crenças tinham de entrar. E foi lendo livros, foi voltando a estudar, que minha vida tomou outro rumo diferente. E quando essa vida tomou outro rumo, a minha história começou a mudar. Esses livros mudaram a minha história. Comecei a mudar financeiramente, comecei a ter interpretação do meu próprio mundo diferente, a interpretar o mundo diferente, a olhar para as pessoas diferente, a ter uma percepção diferente. Comecei a me amar de verdade, a me curtir, a me elogiar. Quando eu comecei a olhar para dentro de mim, a entrar dentro de mim e me amar de verdade, a minha vontade aumentou mais para fazer leitura, para aprender, para mudar, para me curtir a minha companhia, curtir tudo que eu fizesse. Não mais estava naquele lugar de medo, de vergonha, de humilhação, de pobreza. Não estava mais preocupada. A minha vida agora era outra. Era uma outra nalva. Aquela nalva sofrida, acreditando nas crenças que eu não podia, que a vida era realmente aquela, que eu só vivia, ou só podia viver aquilo ali, aquilo que eu acreditava, que estava dentro de mim. Eu não poderia romper aquele ciclo de padrões. Os grupos sociais que eu convivia, eu não poderia fazer diferente, porque as pessoas não iam me aceitar. Isso começou a mudar, totalmente mudar, ser algo novo. Comecei a ter gosto, comecei a ver que era possível fazer uma mudança, não só socialmente, não só na vida financeira, mas no ciclo de amizade, mudar como mãe, mudar como esposa, mudar como amiga, mudar como pessoa. A escutar meus pensamentos, a me valorizar. Essa foi uma das minhas maiores mudanças. Eu tenho muito mais, eu estou aprendendo, estou no processo de aprender, e isso me traz uma vontade enorme de aprender, de ler mais, de aprender com pessoas. Eu estou nesse processo de me aceitar melhor, de me amar de verdade. Eu comecei a ver que a vida não é difícil, que era eu que estava colocando a vida difícil. Perguntar se a vida realmente era somente isso. Comecei a entender que não, o universo é muito bom. O universo entrega aquilo que nós somos. A vida entrega para nós somente o que nós é. Aquilo que nós acreditamos, o que está dentro da mente. Nós estamos criando todo dia a nossa realidade. Se você cria uma realidade que você não consegue, é isso que você vai receber, você não vai conseguir. Mas quando você acredita que você consegue, que você pode fazer algo novo, que você pode manifestar algo diferente, que você pode manifestar uma vida boa, uma vida social melhor, que você pode manifestar a vida financeira melhor, que você pode criar, o universo ele vai
entregar aquilo que você acredita. Quando nós alinhamos nossos pensamentos com o nosso sentimento, com as nossas emoções, manifestar se torna algo possível, se torna real. Começar a entender que nós podemos, que nós cria nossa realidade todos os dias, que a nossa vida é resultado da nossa criação, é resultado daquilo que nós acredita, é resultado daquilo que estamos criando todos os dias. Se você é uma pessoa que reclama, se você é uma pessoa que sempre está reclamando da vida, é exatamente isso que você vai receber. Algo que vai te deixar chateada, que vai te deixar alguma coisa para você reclamar, porque você acredita que você está criando. Quando eu entendi isso, eu comecei a ser observadora. Eu passei a observar o meu comportamento. Eu passei a observar os meus pensamentos. Eu comecei a ter discernimento dos meus pensamentos. Os pensamentos que era real, que poderia realmente fazer a diferença, poderia ser concretizado, e os que não poderia. E eu deixava passar. Porque eu entendi que eu não sou os meus pensamentos. Eu sou consciente do que eu posso. Ser consciente do que você pode é você ter o poder de criar, o poder de manifestar, o poder de mudar. Qualquer coisa na sua vida está no teu poder. Quando nós mudamos o nosso estado mental, a nossa mentalidade, quando nós mudamos as nossas crenças negativas, quando nós mudamos isso, tudo na vida tem sentido. Foi isso que aconteceu comigo.